uma notícia terrível sobre o Lula que acabou de ser confirmada aqui agora, direto de Brasília, que deixou a esquerda, o PT, o Palácio do Planalto, estão devastados, gente, tá? Com essa notícia que acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. Vai estar tudo bem completinho nesse boletim, claro, além dessas outras várias informações, mas como eu disse para vocês, não vou dar spoiler de tudo que eu vou trazer, porque eu já vou começar aqui, já dando início aqui com as informações. Antes de tudo e qualquer coisa, já sabem como é que funciona, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Vamos dando início aqui já com as informações, logo de cara, gente, eu queria que vocês largassem agora o deputado Vitorino detonou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para defender o Eduardo Bolsonaro, do que o Eduardo Bolsonaro vem sofrendo nas mãos do ministro Alexandre de Moraes nos últimos dias. E eu fico pensando aqui, gente, antes de trazer aqui o vídeo, né, do deputado Gustavo Vitorino, esse mesmo Alexandre de Moraes, né, que basicamente entre linhas, né, segundo aí alguns comentaristas, alguns juristas, alguns parlamentares da oposição, ali conversando com o bandido criminoso, possivelmente conversando com o bandido criminoso do Daniel Vorcaro, às vésperas da prisão do Daniel Vorcaro, desesperado. Tem que conversar aí com o pessoal pra não ter nenhuma sacanagem lá dos inferiores. Tipo assim, vê aí, resolve, porque eu não quero ser preso, basicamente. Ou seja, supostamente o ministro do STF conversando com o bandido criminoso do Daniel Vorcaro, aqui pedindo a prisão, decretando a prisão de Eduardo Bolsonaro, gente. É surreal a justiça no Brasil. Só que o deputado Vitorino explodiu uma bomba aqui, vocês vão entender, vejam só. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. A dona Dilma Rousseff, quando o Lula estava sendo condenado, julgado aqui no Brasil, ela fez um périplo pela Europa pedindo punição para o Brasil. Quando você quer criar um crime, você monta o cenário, você monta a narrativa. E o que vocês estão vendo é uma narrativa cansada, uma narrativa que todo mundo sabia onde ia parar. Vou avançar. O Barroso, em 2022, disse que pediu ajuda americana para a justiça eleitoral brasileira. E isso está na internet, vocês viram esses vídeos todos. Então, assim, é por esse motivo que a justiça brasileira, particularmente o STF, não merece mais crédito no mundo inteiro. Ela é ironizada. A decisão da justiça italiana liberando a Carla Zambelli tem trechos que envergonham qualquer jurista brasileiro. Jurista de verdade, não militante. Mas está vivendo numa mansão no Texas. Não é verdade. Agora, alguém sabe como é que o Lulinha está vivendo? Porque ele está na Espanha, né? Parece que está quieto, está bem, porque o papai segura a onda aqui. Então, vejam vocês como é fácil se criar uma narrativa e se atacar algo que envergonha os brasileiros. Suprema Corte Brasileira não é mais uma corte, é uma corte de inquisição. É um sistema em que a religião deles é a esquerda, o petismo. E é isso que eles estão fazendo. O problema do Brasil transcende a esquerda. O problema do Brasil é o STF. Enquanto tiver esta formação do STF, nós não teremos democracia no nosso país. Não é função. O que vocês acharam desse comentário, gente, tá? Vocês concordam com o deputado Gustavo Vitorino? Vocês acham que os ministros do STF trabalham politicamente, defendendo ferrenhamente o PT e a esquerda dentro do STF? Vocês concordam com o deputado Vitorino de que essa atual conjuntura, né, esse atual STF envergonha o Brasil? Vocês concordam que o ministro Alexandre de Moraes envergonha o Brasil? Coloca aqui embaixo, gente, tá? A opinião sincera e honesta de todos vocês. Vamos lá, gente, porque vocês sabem que a casa caiu pro Lula, pro PT e pro líder lá do Lula, né, o Jacques Wagner. Pois é, gente, tá? Se a coisa tava triste, caótica, piorou drasticamente. O Lula, gente, deve estar
desnorteado. O Lula deve estar surtando. O Lula deve estar desesperado com esse escândalo que acabou de explodir. Segundo aqui a Mariana Barbosa, colunista do jornal UOL, do portal de notícias UOL, citando a fonte para vocês, Jacques Wagner comprou apartamento em Salvador avaliado em 9 milhões de reais. Ou seja, 2,5 milhões já ficou para trás, né? É muito dinheiro. Esse povo gosta de muito dinheiro. Esse povo gosta de nadar no dinheiro, gente, tá? Petista gosta de nadar no dinheiro, né? O Gustavo Vitorino acabou de mencionar lá agora no vídeo dele, né? Por onde que anda o Lulinha lá na Espanha? Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe. A Polícia Federal disse que ele movimentou 19 milhões de reais na conta dele e ele tá livre, leve e solto. Agora, Eduardo Bolsonaro condenado à prisão aqui no Brasil, né, gente, tá? É surreal. E agora, outro petista, além do Lulinha ter movimentado 19 milhões, segundo o que vazou aí, né, na imprensa, o que a Polícia Federal descobriu, agora, outro ali, além do filho do Lula, o maior aliado histórico da política do Lula, o Jacques Wagner, comprou um apartamento avaliado em 9 milhões de reais. Ou esse homem tinha um pé de dinheiro no quintal, ou a coisa é muito pior do que a gente imaginava. Porque assim, gente, é muito descarado. É muito dinheiro. Onde que esse homem conseguiu tanto dinheiro assim? Vorcaro? Vamos ver. O senador Jacques Wagner, alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira, em mais uma operação, né, da Polícia Federal relacionada ao caso Márcia, adquiriu recentemente um segundo imóvel no mesmo edifício onde mora desde 2011, o Victory Tower. A informação foi confirmada por funcionários no prédio. Em sites de compra e venda, um apartamento no mesmo edifício é anunciado por 9 milhões. Procurado, Jacques Wagner não se manifestou até a publicação e nem vai se manifestar. Sabe quem se manifesta? Vocês aí, mídia de esquerda, vocês aqui, mídia esquerdista, sabe quem que se manifesta? Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, esses se manifestam, esse tem respeito pelo eleitor, tem respeito pelo dinheiro público, tem respeito pelo Brasil. Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro, esses têm respeito. Agora, Lula da Silva, Lulinha, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Jacques Wagner, isso aqui justifica alguma coisa? Explode escândalo, eles somem. Toma Doril, sumiu. Lulinha atolado até o pescoço em escândalos do INSS, tomou Doril, sumiu, para Espanha, né? Ninguém dá explicação, ninguém justifica nada. Quando atinge qualquer um do Lula, ninguém justifica, ninguém explica. Quando atinge o Lula se finge de tonto, ou se ele é tonto mesmo, não sei, nada de justificativa. Quando atinge, tá? Alguém forte, o núcleo forte do PT, igual aqui o Jacques Wagner, explica alguma coisa? Claro que não. Mídia esquerdista, vocês estão perdendo tempo, ele não vai se justificar. É a mesma coisa ontem do Hugo Mota que eu trouxe para vocês no canal. Ah, Hugo Mota, o Vorcaro pagou hotel de luxo para você em viagens para a Europa. Ah, eu confio nas instituições. O que eles investigar, né, que seja feito. Instituição, quem que vai investigar? O Andrei Rodrigues, da Polícia Federal? O PGR, Paulo Gonet? A pessoa fica tranquila, né? Quando eles sabem, quando eles colocam a cabeça no travesseiro e pensam assim, a casa caiu pra mim. Cara, me ferrei, tô lascado. Mas eu acho que eles pensam assim, poxa, mas quem que vai me investigar? Quem que é o chefe da Polícia Federal? Lula. Quem que indicou o ministro, né, da Segurança Pública, né? Quem que é que indica? O ministro da Justiça. Quem é subordinado ao ministro da Justiça? Diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. PGR não preciso nem falar. Então, tudo
subordinado ali, ó, tudo subordinado. Quem que tá lá em cima no topo? Lula. Lula saiu escolheu o ministro da Justiça, escolhe o diretor da Polícia Federal, escolhe PGR. Aí o Jacques Wagner aqui embaixo deve estar lá rindo da nossa cara. Quem que vai me investigar? Os escolhidos pelo Lula, meu best friend, que ele acabou de dizer na imprensa, né, que é aliado de longa data do Lula. Disse agora, recente entrevista, no vídeo anterior, eu coloquei essa fala dele. Fez questão, o Jacques Wagner está fazendo questão de esfregar na cara do Lula que não tem como o Lula descolar dele, que eles são muito amigos de longa data, aliados históricos. E aí, gente, vocês acham que vai acontecer alguma coisa com o Jacques Wagner, depois de tudo isso que eu acabei de mencionar aqui para vocês? Quero ver a opinião de vocês agora, gente, tá? E agora Flávio Bolsonaro, que acabou de conceder uma entrevista e partiu para cima do Lula e do PT. É o que ele tem que fazer mesmo. Porque quando saiu, né, o diálogo do Daniel Volcaro com o Flávio Bolsonaro, que estava pedindo ajuda financeira para um filme, isso sem contrapartida, não teve corrupção, não tem nada disso, né? O próprio Daniel Volcaro, lá na delação dele, fez questão de inocentar o Flávio Bolsonaro, que não teve nada de errado, não teve contrapartida. Ali era um negócio que estava acontecendo. Sei que muitos de direita não apoiam, não gostaram muito, claro, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Agora, o Flávio Bolsonaro tem que bater nessa tecla, porque foi mais um escândalo contra o Lula, contra o aliado do Lula, que tem que ser, sim, revelado e mostrado exaustivamente para o Brasil inteiro. Que sim, o início de tudo começou com Daniel Volcaro lá no Cred Sexta, sendo fomentado, sendo alimentado pelo PT, por Jacques Wagner, Rui Costa, aliados do Lula. Vejam só. Eu não posso começar falando sobre outro assunto, senão esse que está repercutindo no dia todo, senador, que é mais uma fase da Operação Compliance Zero, envolvendo agora o líder do governo no Senado, seu colega de Senado, senador Jacques Wagner. Como é que o senhor avalia essa operação envolvendo o líder do governo? Roberto, nós sempre soubemos que a origem de todo esse escândalo do Master era exatamente o PT da Bahia. E todos estavam aguardando aí que em algum momento viessem à tona essas denúncias que já estavam virando conversa de botequim, né? No cafezinho da Câmara, do Senado, todo mundo sabia que em algum momento apareceria algo desse tipo, não sabíamos que ia chegar exatamente como está sendo colocado agora, mas a gente sabe que foi ali, no PT da Bahia, a origem, o cerne de todo esse esquema que desagou na questão do Banco Master, e obviamente o Jacques Wagner como grande liderança. Ainda tem outras lideranças do PT da Bahia que ouvimos falar que também praticaram alguns atos para beneficiar Augusto Lima, principalmente lá naquele estado, que é uma pessoa muito influente lá, e também aguardamos que a Polícia Federal traga à tona em breve também esclareça, né, tudo isso que está sendo investigado. Isso reforça o seu pedido por uma abertura de CPI? Eu sempre pedi, sempre assinei CPIs, cobrei publicamente para que ou acontecesse, porque a minha preocupação sempre qual foi? Vamos separar o certo do errado, vamos separar como quem não tem nada a temer com quem tem algo a esconder. Então, quando aparece caso como esse do Jacques Wagner, nós entendemos por que é que ninguém do PT assina uma CPI do Master, porque meu sonho sempre foi, eu falava, olha, eu quero eles sentados aqui, Augusto Lima, Volcaro, sentados aqui nessa bancada de uma CPI no Congresso Nacional, para que ele responda qual é a relação dele com o Flávio Bolsonaro. Ele vai falar, foi a questão do filme, coisa privada, nada de errado, sem contrapartida, 2024, o governo não era mais Bolsonaro. E perguntar qual a sua relação com o filho do Lula, qual a sua relação com o Jacques Wagner, qual a sua relação com o Rui Costa, qual a sua relação com o Guido Mantega, qual a sua relação com o Lewandowski. Então, assim, obviamente que eles têm algo a temer que eu nunca tive. Então, eu nesse momento, eu acho que o brasileiro começa a separar e fazer distinção sobre quem está certo e quem está errado. Aí, gente, tá? Lavou a alma, né, gente? Disse muitas verdades aqui. Realmente o Flávio Bolsonaro tem toda a razão. O que deve ter de petista aliado do Lula, gente poderosa, peixe grande, é tubarão, gente, tá? Que tá desesperado, mas deve ter muita gente. Principalmente Lula da Silva deve estar num desespero após esse último escândalo que atingiu em cheio o núcleo do PT. E pessoa muito próxima, né, que é o pior para o Lula, Jacques Wagner, que é um dos políticos mais próximos do Lula, é exatamente o Jacques Wagner. Ou seja, essa nova investigação, essa nova fase da Compliance Zero, essa movimentação aí da Polícia Federal atingiu em cheio o coração do Lula, que é um dos maiores aliados do Lula. E eu tô vendo
vendo muita gente aqui no comentário falando assim, Fabiana, você acabou de falar que talvez o Jacques Wagner vai se safar dessa, que talvez não vai acontecer nada com ele, mas eu acho difícil, porque dessa vez quem está capitaneando é o ministro André Mendonça, o André Mendonça que está aí tomando conta dessa investigação. Gente, a gente precisa ter o pé no chão para fazer algumas análises. Lembrem-se de que Lula da Silva, né? A Polícia Federal não estava chegando perto do Lulinha, não estava ali aumentando, intensificando as investigações para cima do Lulinha. Deu lá na revista Veja. O que é que aconteceu uma semana depois? Trocaram o delegado lá que estava intensificando as investigações para cima do Lulinha. Então a minha preocupação é que aconteça algo nesse sentido. Vamos supor que tenha um certo delegado lá, né, em conjunto com o ministro André Mendonça, que está investigando o Jacques Wagner. E aí, eu não duvido. Esse delegado que está investigando aí tudo referente ao Jacques Wagner ser trocado também. Então, é isso que eu falo para vocês, gente, porque não adianta. Eles têm o poder de mexer. Se eles têm essa prerrogativa, por que não mexer? Não que eu esteja afirmando que isso aconteceu, mas, de longe, jogou muita desconfiança no público, na imprensa, nos jornalistas, nos juristas, de que o Lula interferiu na Polícia Federal para blindar o Lulinha. E agora eu estou dizendo para vocês que, como o Lula está lá no topo da hierarquia, né, gente, tudo é possível. Vai que o Lula, poxa, tá atingindo em cheio meu grande amigo, meu companheiro Jacques Wagner. Será que eu posso dar uma ajudinha? Será que, né, gente? Então, muita gente interpreta que, né, que ele trocou o delegado para blindar o Lulinha. E será que ele não pode também, possivelmente, trocar o delegado aí para blindar o Jacques Wagner? Gente, eu acompanho política há muitos anos, tá? Então, eu sei muito bem. Muita coisa acontece que não vai para a imprensa, muita coisa acontece que nem pode se comentar. Mas é muito pior do que vocês imaginam, gente, tá? Muita coisa fica nas gavetas, porque a mídia tem medo de revelar. Gente, vocês não têm noção do que acontece. É muito grave, gente, é muito grave. E existe sim uma grande desconfiança de que o Lula pode, tá, ter agido para tentar blindar o Lulinha. Pode acontecer de tentar blindar o Jacques Wagner? Não sei, gente, tá? Isso a gente vai ver aí acompanhando as cenas dos próximos capítulos. Vamos lá, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês. Tem mais 3 bombas que eu separei para vocês para trazer aqui, mas antes deixa eu trazer isso aqui. Interessante. Janja supera Lula em dias no exterior desde o início do mandato. Ou seja, Janja da Silva, que nunca ganhou um voto sequer, viajou mais do que o presidente da República. A Janja viajou mais do que o Lula para o exterior. Vocês sabem quem que pagou a gastança aqui da Janja? Você, eu, nós. Por que vocês acham que o Lula enfiou na gente o 2º maior imposto do mundo? Hoje, graças ao Lula, o povo brasileiro é o 2º país, o Brasil é o 2º país que paga o maior imposto do mundo. Mas o Lula precisa de muito dinheiro, né, gente? A gente tem esses dois aqui para bancar. Como que banca isso? Tem que socar imposto no lombo do povo. É isso, gente. Janja, que não tem nenhum cargo público, nunca ganhou um voto, viajando, torrando o nosso dinheiro como assim, se não houvesse o amanhã. O presidente Lula passou 158 dias fora do Brasil desde o início de seu 3º mandato, já em janeiro de 2023. O número equivale a mais de 5 meses no exterior. O levantamento foi feito pelo Poder 360 com base nas agendas oficiais da Presidência da República. No mesmo período, a primeira-dama Rosângela da Silva Janja acumulou 182 dias fora do país. A Janja ficou 182 dias fora do país. Ela passou 24 dias a mais no exterior do que o próprio presidente desde o início da atual gestão. Isso aqui, gente, tá? É um verdadeiro tapa na cara da sociedade. Ela ficou 24 dias a mais do que o Lula
no exterior, em hotéis caríssimos, viagens caríssimas, algumas de primeira classe, translados, alimentação de última... Que isso, gente? E tudo isso, ó, os trouxas. Trouxas, porque assim, nós somos trouxas mesmo, né, gente? Porque, assim, não porque a gente quer, né? Graças a Deus, essa culpa eu não carrego, eu não votei no Lula e no PT. Mas seria muito interessante, né? Ter um tipo de mecanismo. Só petista que paga a mordomia aqui da Janja. Podia ter, né? Tipo assim, ó, gente, vocês vão votar no Lula, né? No Lula, ó, os gastos lá do casal é vocês que vão bancar. Tinha que ter esse tipo de mecanismo, né? Pra diferenciar. Porque eu acho... Pô, eu não votei no cara, eu tô aí bancando. Nem eu viajo. Pelo amor de Deus. E agora, gente, tá? Mais uma notícia terrível pro Lula, gente, tá? E esta bomba que tá aqui do seu lado tá gerando muito desespero dentro do governo Lula, gente, tá? São os celulares, porque é através dos celulares que se descobre algo a mais do que já foi revelado. Ou seja, hoje eles já têm certas informações. O problema é que com a apreensão dos celulares, pode ser que outras autoridades sejam arrastadas para esse lamaçal de corrupção. E o desespero, gente, tá? Tomou conta de Brasília neste dia de hoje. E a Polícia Federal recolheu 2 celulares de Jacques Wagner, líder do PT no Senado, grande aliado, ou seja, o maior aliado do Lula no Senado Federal. É esse cara aqui. Brasília não dorme hoje. A Polícia Federal apreendeu 2 celulares do senador Jacques Wagner, líder do governo federal no Senado. A ação faz parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero. A corporação investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. Corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes financeiras ligadas. Quando fala em corrupção e lavagem de dinheiro, a gente já lembra do PT. Meu Deus do céu, gente, por que será? Parece assim, né? Um chiclete. Falou em corrupção, falou ladrão, a gente lembra de... Opa, ladrão não pode. Ladrão não pode. Surreal, gente. Isso aqui é um país democrático, viu? Dizem, né? Vamos lá, gente. E agora, o aliado do Lula, gente, tá? Vocês se lembram que alguns dias eu trouxe a informação para vocês que o aliado do Lula, né, o cacique Raoni, ele tinha sido internado pela 2ª vez, né, às pressas, com pneumonia gravíssima. E agora chega a pior notícia, gente, tá? Após piora no quadro, o cacique Raoni, que inclusive foi aquele cacique, para quem não se lembra, já é o cacique que subiu a rampa com o Lula, tá? Ele é considerado aliado do Lula, subiu a rampa com o Lula, né? Quando ele foi pegar, inclusive colocou a faixa presidencial no Lula. Então ele tem uma certa representação aí na esquerda pro Lula, pro PT. E hoje saiu uma notícia muito boa não, tá? Ele acabou de ser transferido de avião para o hospital da Unifesp, tá aqui a informação. O líder indígena Raoni, de 94 anos, foi transferido via transporte aéreo na manhã dessa sexta-feira do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop, norte do Mato Grosso, para o Hospital de São Paulo. Ele foi internado, né, inicialmente no último dia 14, após episódio de vômito ao longo, né, do final de semana. E segundo informações das famílias e cuidadores, o cacique estava em sua casa na região, passou mal, precisou ser hospitalizado. Então, diante da persistência dos sintomas, né, e do comprometimento do estado geral, ele foi transferido de avião para o hospital. Então, a decisão foi tomada após avaliação criteriosa e alinhamento entre as equipes médicas responsáveis pelo caso. Claro, gente, se ele precisou ser transferido, é porque teve piora no seu quadro de saúde, está com uma pneumonia muito, muito severa, segundo aí as últimas atualizações. Inclusive estava em evento com Lula, ó, em evento com líderes indígenas, Lula elogia cacique Raoni. Assim, tudo que vocês estão fazendo para prestar muita, mas muita atenção, que esse vídeo aqui, gente, tá, da Marina Helena, está trazendo uma notícia
explosiva. Está trazendo uma bomba atômica que acabou de atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Novo escândalo do caso Master. Novo escândalo envolvendo Daniel Vocaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de explodir em Brasília. Agora, gente, tá? Neste exato momento. Eu vou trazer aqui o vídeo dela explicando todos os detalhes, mas eu preciso que vocês prestem muita, mas muita atenção, porque a Polícia Federal, através de interfúgios internacionais, conseguiram, gente, tá? Resgatar aquelas mensagens apagadas, né, do celular do Daniel Vocaro. E é uma bomba atômica contra o ministro Alexandre de Moraes. Só assistam, gente, porque é muito pior do que vocês imaginavam, gente, tá? Inclusive, ela até aqui tá dizendo aqui que o ministro, o diretor da Polícia Federal, PGR, Alexandre de Moraes, deveriam estar afastados do cargo. De tão grave é o que foi revelado nessa mensagem que foi resgatada pela Polícia Federal do celular do Vocaro, né? Aquelas mensagens apagadas, usando aqueles subterfúgios. Envia mensagem, ao ser visualizada, ela apaga automaticamente. Pois bem, para desespero do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal conseguiu resgatar essas mensagens que foram apagadas. Gente do céu, Brasília não dorme nesse dia de hoje. Vejam só. Não dá mais para esperar. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, deveriam ser afastados dos cargos já. Alexandre de Moraes tinha que ser investigado. Vocês lembram que Daniel Vocaro escrevia mensagens no bloco de notas, tirava print e mandava como visualização única? Ele fazia isso para não deixar rastro. Mas a Polícia Federal conseguiu recuperar parte do conteúdo. Ontem, o jornalista Sam Panchin publicou 2 dessas mensagens. Em 30 de outubro do ano passado, antes de ser preso, Vocaro pediu ao interlocutor não identificado que falasse com Andrei, diretor da PF, e com Paulo, o PGR, para impedir alguma sacanagem de subordinados contra ele. Então, suspeito de comandar o maior golpe financeiro da história, que pode envolver lavagem de dinheiro por crime organizado e até assassino de aluguel, esperava a proteção do chefe da PF e do PGR antes de ser preso. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso. É gravíssimo. Talvez isso ajude a explicar por que André Mendonça deflagrou a operação de ontem contra Jacques Wagner, sem avisar o Andrei Rodrigues. Mas piora, 40 minutos depois, Vocaro escreveu outra mensagem. Nela, descreve esse mesmo interlocutor como alguém muito importante. Tudo de importante fica no seu colo. Impressionante. Seu legado pro Brasil será eterno. O que aconteceu de tão importante naqueles dias e caiu no colo de alguém? Uma pista. No dia anterior a essas mensagens, Alexandre de Moraes havia sido escolhido relator da DPF das favelas e decidiu ir ao Rio de Janeiro na semana seguinte se reunir com Cláudio Castro. E tem mais. Andrei Rodrigues, Paulo Gonet e Alexandre de Moraes estavam naquela degustação de uísque em Londres, custeada por Vocaro. Já passou de todos os limites. Essas pessoas não podem continuar em seus cargos como se nada tivesse acontecendo. Compartilha, gente, tá? Porque a mídia inteira, vários juristas, a oposição, parlamentares da oposição, todos aqui estão interpretando que essas conversas, né, que essas falas eram destinadas ao ministro Alexandre de Moraes, principalmente quando ele disse que, olha, parabéns, tudo cai no seu colo, né? Que coisa! Então, assim, gente, tá? Meu Deus do céu, gente, tá? É surreal. A gente vê que ainda esse Andrei Rodrigues não foi afastado do cargo. Paulo Gonet, isso aqui, gente, tá? Realmente aconteceu. Se realmente o Daniel Vocaro, né, contactou o diretor da Polícia Federal, PGR, para tentarem protegê-lo. E aquela questão da blindagem? Ele comenta sobre a questão da blindagem. Então, assim, conseguiu bloquear, né? Aquela questão, e aí conseguiu bloquear. Então, assim, gente, explodiu mais um novo escândalo envolvendo a autoridade de Brasília. Nesses prints recuperados pela Polícia Federal, categoricamente está ali, né? Da Polícia Federal, o Paulo Gonet, até G de Gabriel Galípolo é mencionado nessas mensagens aqui, gente, tá? E tudo, na interpretação das mensagens, a gente tá, muita gente tá interpretando que ele estava conversando com o ministro Alexandre de Moraes, principalmente
né? Bem na parte que ele fala, nossa, tudo tá caindo na sua mão, né? Tipo assim, as coisas importantes, decisões importantes, tá caindo na sua mão. Ali, muita gente interpretou que ele estava falando com o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, eu já vi parlamentar que já postou vídeo nas redes sociais aí, apostando categoricamente de que esse diálogo aqui do Daniel Volcaro era exatamente com o ministro Alexandre de Moraes. Eu acabei de ver um vídeo de um parlamentar de direita, tá? Dizendo, olha, isso aqui é para o ministro Alexandre de Moraes. E agora tá aí a grande dúvida, gente. Depois de tudo que vocês viram e ouviram aqui do que foi relatado pela Marina Helena. E aí? Vocês acham que o Daniel Volcaro estava conversando com o ministro Alexandre de Moraes? Coloca aqui embaixo aí a opinião de todos vocês, gente, tá? Inclusive eu já vi alguns parlamentares pedindo até afastamento do Andrei Rodrigues da Polícia Federal, do PGR Paulo Gonet, né, sendo citado aí nas conversas do Daniel Volcaro. E a Marina Helena fez questão de relembrar, né, que teve degustação de uísque naquele mega evento luxuoso, carérrimo, né, regado a uísque caríssimos. PGR, Andrei Rodrigues estavam lá, né, gente, tá? Neste evento também. E falando no ministro Alexandre de Moraes, a coisa realmente tá feia pro ministro Moraes, gente, tá?